Palavra de Deus nessa noite. O texto que eu li no início do culto foi Êxodo capítulo 17. E agora nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 78. Qual é a ligação dos dois textos? O Salmo 78 é a explicação quanto à questão espiritual daquilo que aconteceu em Êxodo 17. Então, encontre o texto do Salmo 78, pode colocar em pé, para que, em reverência à palavra de Deus, façamos a leitura dos versos 22 a 32 do Salmo 78. Depois da leitura, ainda de pé, nós vamos orar. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, ainda que mandara altas nuvens, e abriu a porta dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, e ele lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força. Choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram, bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Agora preste atenção no verso 32. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. O título da mensagem de hoje é O Poder da Incredulidade e o Único Caminho a Deus. Pai, nós temos Tua Palavra Santa aberta diante dos nossos olhos. Temos aprendido que só ela pode vencer a impiedade e a incredulidade do nosso coração, a fim de que confiemos, sejamos capacitados a confiar no Senhor em toda circunstância. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e permite que sejamos fortalecidos por esta verdade. Em nome de Teu Filho que oramos agradecidos. Amém. Podem se assentar, irmãos. O poder da incredulidade. Se vocês bem lembram-se, o texto que nós lemos no início do culto, Êxodo 17, terminamos no verso 7 lendo que a indagação do povo de Israel foi: está o Senhor no meio de nós ou não? Possivelmente, esta frase, esse dito pelo povo de Israel, é a maior manifestação de incredulidade que nós encontramos na Bíblia. O que é incredulidade nesse sentido? O que agrava a incredulidade nesse sentido? Quanto mais você conhece de Deus e quanto mais duvida dele, pior é a sua incredulidade. A maior incredulidade, irmãos, não é encontrada em meio a pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. A maior dose e gravidade quanto à incredulidade não é encontrada em meio a países onde não há Bíblias, não há igrejas e onde Jesus nunca foi proclamado. A maior dose, o maior nível, a maior profundidade de incredulidade é encontrada em meio ao povo que tem a Bíblia em suas mãos, que ouve falar de Jesus Cristo continuamente, que testemunha ter tomado um passo de fé ao lado de Jesus Cristo e que continua a duvidar do caráter de Deus. Esta é a pior incredulidade que nós podemos encontrar no mundo. Não há pior incredulidade do que aqueles que, conhecendo a Deus e vendo aquilo que Deus tem praticado, duvidam daquilo que Ele é capaz de fazer.
Não há pior incredulidade do que aqueles que oram a Deus, que leem a sua palavra, que vão à sua igreja, que professam o nome de Cristo e que duvidam do seu amor. Não há pior incredulidade do que nos negarmos a reconhecer aquilo que Deus tem feito. Por que a incredulidade do povo de Israel é tão grave? Simplesmente diante de tudo aquilo que Deus já tinha feito no meio deles. Quando você lê esta frase, está o Senhor no meio de nós ou não, você é capaz de perceber quantas coisas Deus já havia feito. Deus já havia realizado as 10 maravilhas no Egito, livrando aquele povo da escravidão. Aquele povo havia visto o Mar Vermelho se abrir e os egípcios serem mortos, quando Deus então juntou novamente as águas do mar. Aquele povo viu as codornizes o alimentarem no deserto. Aquele povo viu uma nuvem acompanhá-los de dia, de forma que o sol não queimasse-os durante o dia. Aquele povo viu uma nuvem de fogo acompanhá-los à noite, de forma que não ficassem na escuridão. Aquele povo viu a pedra abrir-se e jorrar água para milhares de pessoas. E qual é a colocação deles agora? Está Deus no nosso meio ou não? Nunca se viu tamanha incredulidade nesse mundo. Irmãos, que Deus nos livre de sermos incrédulos assim. Não há pior mal na vida humana do que a incredulidade. E eu posso lhe dizer, com a base naquilo que Jesus ensina, não há nenhum pecado pior do que a incredulidade. Não é o adultério que conduz as pessoas ao inferno. Não é a maledicência ou o roubo que conduz as pessoas ao inferno. Não é os pecados que elas cometem diariamente. Jesus diz claramente que são condenados ao inferno aqueles que não creem nele. É a incredulidade a razão da condenação dos homens. Por isso a incredulidade é o pior mal entre a humanidade. Eu quero começar lhes dizendo sobre os pecados que levaram o povo de Israel a não reconhecer a presença de Deus em meio a eles. Para isso, é muito importante que nós tenhamos os nossos olhos no Salmo 78. Por quê? Porque o Salmo 78 é a explicação espiritual, podemos dizer assim, daquilo que aconteceu no deserto. Em Êxodo nós temos a narrativa, no Salmo 78 nós temos as razões. Então nós entendemos qual é o grande pecado daquele povo. A primeira dessas questões envolve o fato que eles não deram crédito ao caráter de Deus. Observe o que diz os versos 11 e 12. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Quando aqui a Bíblia fala obras e maravilhas, ele fala de sinais portentosos, da exibição do poder de Deus. Por que Deus exibiu o seu poder no Egito? Qual foi a utilidade de Deus ter exibido o seu poder? Se nós voltarmos um pouco na história e olharmos para o início do livro de Êxodo, quando Deus fala a Moisés o objetivo de demonstrar o seu poder, em Êxodo capítulo 4, verso 5, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, para que creiam no quê? Nos sinais que Deus havia dado a Moisés. Os sinais eram para que eles crescem que Deus estava dirigindo todos aqueles atos e Deus estava dirigindo tudo aquilo que estava acontecendo. Agora nós nos perguntamos, os judeus não creram em tudo aquilo que aconteceu? Eles não acreditaram que o mar abriu? Eles não viram a nuvem de fogo à noite e a nuvem dando a sombra de dia? Eles não comeram das codornizes? Eles não beberam da água? Tudo isso era real, tudo isso era verdadeiro, inegável. Eles não estavam negando as obras de Deus. Sabe o que é incredulidade? Não é negar o que Deus tem feito. Não é negar e não acreditar no que Deus é capaz de fazer. Incredulidade é negar que o caráter de Deus é santo como Deus tem dito que Ele é. Você não nega as obras, você nega o próprio Deus.
A incredulidade é simplesmente rejeitar a verdade de que Deus nos ama e quer o nosso bem. Um homem incrédulo não rejeita as provas do poder de Deus. Um homem incrédulo rejeita o caráter de Deus, rejeita o próprio Deus, não confia naquele que realiza estas obras. Qual é a característica do povo de Israel que se demonstra pela incredulidade? O verso 8 do Salmo 78 diz: e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Ao dizer uma geração obstinada, ele está dizendo uma geração teimosa, uma geração rebelde, quer dizer uma geração desobediente. No fundo, a incredulidade daqueles homens significava que eles não queriam que Deus conduzisse a vida deles. Eu sei que vocês creem em Deus. Eu sei que a grande maioria das pessoas creem em Deus. A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. O problema não está em acreditar. O problema está em confiar que Deus é suficiente para conduzir a sua vida. Sabe qual era o problema dos israelitas? Eles sabiam que Deus era poderoso, mas obstinados e rebeldes como eram, não queriam que Deus conduzisse o seu viver. Você crê em Deus, mas o seu grande problema é que você não deseja que Deus conduza os seus passos. Você crê em Deus, mas o seu grande problema é que você não quer que Ele mande na sua vida. Qual a razão disso? Em Êxodo capítulo 17, o texto que lemos diz no verso 3: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? A principal razão para eles não crerem é que o coração deles permanecia ligado ao Egito. Sabe o que é o Egito como uma metáfora nas Escrituras? O Egito é uma metáfora deste mundo. Deus os tirou do Egito, mas eles não queriam que Deus tirasse o Egito do coração deles. Sabe por que as pessoas creem em Deus, acreditam em Deus, mas não confiam nele? Sabe por que as pessoas não querem que Deus conduza a vida deles? É porque elas amam tanto este mundo, e este mundo é tão amado por elas, que elas não querem que Deus as tire deste mundo. Nós falamos do arrebatamento, nós falamos de quando Cristo vier buscar a sua igreja. Sabe, às vezes temos a percepção que a igreja de Cristo não quer ser tirada desse mundo, que a igreja de Cristo ama tanto este mundo, que não deseja orar por aquilo que é o nome desta igreja: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós não queremos que Ele venha. Nós queremos continuar nesse mundo, provando dos prazeres deste mundo, ao invés de seguirmos para aquilo de melhor que Deus tem para nós. O que é a incredulidade? É rejeitar o caráter de Deus. É não permitir que Deus conduza a minha vida e nem tire do meu coração o meu amor por este mundo. Se esta é a sua realidade, você é um incrédulo. Se esta é a sua realidade, você tem pecado por causa da incredulidade. Então, a Bíblia agora nos mostra a razão por que Deus os provou. Houveram provas no deserto, sim, muitas. Olha aquilo que Deuteronômio 8, versos 2 e 3 dizem: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Então, note agora o que Deus diz: para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para dar a entender que o homem não viverá só de pão,
mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, por que Deus os fez caminhar por 40 anos no deserto? Para provar o coração incrédulo deles. Para que eles aprendessem que aquilo que realmente precisamos é aquilo que sai da boca de Deus e não aquilo que o mundo nos oferece. No Salmo 78, os versos 22 e 32 dizem: porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Qual foi o pecado de Israel? Incredulidade. Não creram em Deus, não desejaram que Deus conduzisse as suas vidas. Agora, irmãos, às vezes a gente pensa assim, que com o tempo a gente aprende. Você já pensou assim? Olha, eu já fui assim ou assim, mas com o tempo a gente melhora. Você já percebeu quanto nós confiamos que com o tempo nós melhoramos? Vou lhe fazer uma pergunta. Você acha que 1500 anos é tempo suficiente para um povo melhorar? Para um povo corrigir os seus erros? Sabe que a Bíblia nos apresenta que depois dessa demonstração de incredulidade, 1500 anos depois, Deus enviou Jesus Cristo à nação de Israel. Agora não era mais Moisés. Quem Deus enviou aquele povo incrédulo? Jesus. Você acha que diante de Jesus Cristo eles demonstrariam então um pouco mais de fé e venceriam a sua incredulidade? Em João 1,14 a Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra tabernaculou, habitou, quer dizer, ele montou a sua tenda entre nós. Então agora não é Moisés o enviado de Deus, agora é o seu próprio Filho. E nós nos perguntamos, 1500 anos depois, será que agora eles demonstrariam fé, não mais num homem, mas no próprio Deus? E nós aprendemos uma lição difícil. O que impediu o povo judeu de reconhecer Jesus como o Messias? Primeiramente, é muito triste a forma como João descreve como o povo judeu deu descrédito a Jesus. Quando Jesus veio, João 11 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Sabe o que significa não o receberam? Não lhe deram boas-vindas. Aquele povo não rejeitou apenas Moisés. Quando o próprio Deus veio a eles, eles também rejeitaram o próprio Deus. No início do seu ministério, Jesus gozou de alguma credibilidade, de alguma popularidade. Mas ele não se enganou com isso. Olha o que João 2 diz. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no coração do homem. Jesus não se enganava com aquele povo, ele sabia do coração incrédulo deles. Então os judeus que aguardavam um Messias, que seria o libertador de Israel, não viam em Jesus aquele que seguiria aquilo que eles desejavam. Então, em João 10 é descrito assim: aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque dizes, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Sabe o que aconteceu com o povo judeu? Eles não podiam negar as obras de Jesus. Jesus curava coxos, abria os olhos aos cegos, curava leprosos, ressuscitava mortos. Como que eles poderiam rejeitar as obras de Jesus? Eles não rejeitaram as obras, eles rejeitaram o próprio Jesus. Eles não rejeitaram, não negaram as maravilhas que Jesus fez, assim como o povo 1500 anos antes não negou as maravilhas que Deus fez. Novamente aqui eles negam o próprio Deus. Isto ainda se torna pior quando em Mateus 11
nós vemos que os milagres e sinais que Jesus realizou serviram apenas para fortalecer a incredulidade deles. O texto diz: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam a seus companheiros, dizendo: tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Veio João, não comendo e nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, o próprio Jesus, comendo e bebendo, e dizem: está aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Eles rejeitaram João, eles rejeitaram Jesus, e eles rejeitariam qualquer um que viesse da parte de Deus. Os sinais e milagres que Jesus realizou foram inúteis para eles. Olha, acompanhem como Jesus narra isso em Mateus 11, dos versos 20 a 24. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não haverem se arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que teriam se arrependido com saco e cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Sabe o que Jesus está dizendo? Aquelas cidades onde ele operou, a maior parte dos seus milagres eram as cidades mais incrédulas que ele encontrou. Aquelas cidades onde Jesus operou a maior parte das suas maravilhas era a cidade mais incrédula, a ponto de acontecer aquilo que Mateus 12 narra. Quando Jesus começou a realizar grandes milagres, sabe de que o acusaram os fariseus? O verso 24 de Mateus 12 diz: mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Quando eles não puderam mais negar os milagres de Jesus, eles acusaram Jesus de operar os seus milagres pelo poder de Satanás. Você já entendeu o que é incredulidade? Você já entendeu que não importa o que aconteça, não importa os sinais que uma pessoa veja, isso não vai mudar o comportamento dela? Jesus diz em João 12: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Eles rejeitaram todas as evidências, rejeitaram tudo que Deus apresentou para eles. Tudo aquilo que Jesus fez serviu apenas para endurecer ainda mais o coração deles. Então nós temos que entender qual é a causa de tanta incredulidade. Eu vou lhes apresentar o argumento de Abraão. O Evangelho de Lucas narra quando então Abraão, o encontro entre Abraão e o homem que neste mundo fora abastado e rico, e aquilo que Abraão disse a ele no Hades. Esse texto está registrado em Lucas 16, não é uma parábola, é uma narrativa real. E nota então o que Abraão diz àquele homem que neste mundo era rico, que conhecia Lázaro, que agora estava no seio de Abraão. E disse ele, o homem rico, dizendo no inferno: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Você nota qual é o pedido dele? Ele estava no inferno e pediu que Abraão enviasse alguém a dar testemunho aos seus irmãos. Ele não queria que os seus irmãos fossem para o mesmo lugar onde ele estava. Note então a resposta de Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: não, pai Abraão. Note agora o argumento: se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas,
tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Irmãos, nem que o inferno inteiro venha a esse mundo, as pessoas não vão se arrepender. Nem que milhares de pessoas saiam do inferno nessa noite e andam por este mundo dizendo como o inferno é ruim, como o inferno é terrível, como o inferno é mau, dizendo, olha, não se arrependa, não vá para aquele lugar. Sabe o que as pessoas fariam? Absolutamente nada. Elas não se arrependeriam dos seus pecados. Elas não creriam em Deus. Elas não deixariam o seu caminho. Não mudaria nada. Nem que todo o inferno subisse e desse testemunho aos homens do nosso tempo, eles não mudariam a sua mentalidade. Não é esse o problema. O cerne da incredulidade é demonstrada por Jesus em João 3. Acompanhem comigo o que dizem os versos 16 a 18. Todos conhecem o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está a prova do amor de Deus. Os homens sabem disso. Jesus veio a este mundo, Jesus viveu neste mundo e Jesus morreu neste mundo, em meu e em teu lugar. Ele fez isso porque Deus nos ama. O verso 17, Deus enviou o Senhor Jesus ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus diz no verso 18 a consequência disso. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você nota qual é a causa da condenação? Quem não crê, o quê? Já está condenado. Qual é a razão da condenação do ser humano ao inferno? Incredulidade. Agora notem porque o homem não crê. A condenação é esta no verso 19. Jesus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O problema nunca esteve em Deus. O problema está no homem. Eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Que venha o inferno todo e testemunhe que ele é real. E as pessoas desse mundo não deixarão de amar o pecado. Continuarão incrédulas àquilo que Deus tem feito. E elas têm uma ajuda para isso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz, nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás ainda procura cegar o ser humano, para que ele não perceba que há salvação em Jesus, para que ele não se renda a Jesus Cristo. E além de Satanás, o homem enfrenta ainda o problema do seu próprio orgulho, porque Romanos 1, 21 e 22 diz que, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Os homens não querem Deus. Eles não querem Jesus Cristo. Eles não querem que Deus mude a sua vida. Eles querem permanecer exatamente como estão. Amam este mundo, amam tudo que tem neste mundo e desprezam tudo aquilo que vem de Deus. Como que pode mudar essa realidade? Irmãos, só tem uma coisa que pode quebrantar tão grande incredulidade. Em Mateus 16, Jesus está conversando com seus discípulos. Ele está nas partes de Cesareia de Filipe, e ele interroga os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja,
que as pessoas dizem que eu sou? E eles respondem, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus se volta para eles e diz, e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconhece isso. E agora Jesus mostra como que Pedro chegou a reconhecer isto. Bem-aventurado, feliz és, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. A incredulidade é um mal tão grande que se Deus não revelar-se ao nosso coração, nós jamais creremos nele. Em 2 Coríntios 4:6 a Bíblia diz, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sim, só Deus pode quebrar a incredulidade do nosso coração. Não há outra forma dela ser quebrada. Nós nasceremos, viveremos e morreremos amando esse mundo, se Deus não intervir. Nós nasceremos, viveremos e morreremos rejeitando que seguir a Deus é melhor. E mesmo que Deus realize milhares e milhares de provas e sinais ao nosso redor, e mesmo que todo o inferno venha e testemunhe da condenação, nós continuaremos dizendo não. Nós amamos tanto a nossa vida que nós não queremos que Deus interfira nela. Incredulidade é dizer a Deus que você não precisa dele. Incredulidade é dizer a Deus que você está muito bem do jeito que está e que você não precisa e nunca precisará dele. O que Deus exige para que a incredulidade seja curada. Em Mateus 11 é dito, naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste a quem? Aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Só há uma forma desta incredulidade ser quebrada. Nós precisamos confiar em Deus como uma criança confia no seu pai. Nós precisamos descer do nosso pedestal e dizer, Deus, eu não sou tão grande como eu imagino. E o Senhor é muito maior do que eu tenho entendido. Quando o ser humano é derrubado do seu orgulho, quando o ser humano é derrubado da sua arrogância, quando o ser humano é derrubado realmente de seu coração orgulhoso de ser quem ele é, Deus lhe revela Jesus Cristo. Sabe, todos aqueles que adentrarão o céu, primeiro entenderam que estavam caminhando para o inferno. Eu criei em Jesus Cristo no dia que eu entendi que eu estava caminhando a passos largos para o inferno e que a culpa era minha e que a responsabilidade era minha. Então Deus me fez olhar para Jesus e simplesmente crer nele. Deus venceu a incredulidade do meu coração e a minha negativa em permitir que Ele dirija a minha vida, que Ele seja o dono da minha vida, que Ele seja realmente aquele que sustenta a minha vida, que Ele seja aquele que garante a minha vida e que Ele se torne tudo para mim. A incredulidade diz ao seu coração que não, que Deus não deve ser tudo para você. Mas até que você contemple Jesus Cristo e Ele vença a sua incredulidade, será assim. Até que o Espírito Santo lhe convença que a forma que você viveu até hoje é completamente inútil, está te conduzindo ao inferno, simplesmente por uma razão: você não crê. Você realmente nunca creu
que o caráter de Deus é suficiente para conduzir a sua vida. O que nós cremos na salvação? Cremos que Deus cumprirá aquilo que Ele nos prometeu em Jesus. Cremos sem dúvida que Deus cumprirá a promessa da vida eterna que nos disse dar em Jesus. E que independente de quem eu sou, Deus não voltará contra a sua palavra. E que independente dos meus pecados, Deus cumprirá a sua promessa de me perdoar, de me levar ao céu e de transformar a minha vida. Eu creio que aquilo que Ele promete em Jesus Cristo é verdade. Isto é fé. O grande problema do ser humano está no poder da incredulidade. E o caminho até Deus é que confiemos em Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos. Todos